Tudo no universo contém os dois elementos, o masculino e o feminino. Esses dois elementos são necessários para qualquer tipo de criação, desde um bebê até a realização de uma ideia. Por exemplo, para criar este vídeo, a minha energia masculina teve que se unir à minha energia feminina e dessa união surgiu esse filho que você verá agora. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O processo de criação e o princípio do gênero. Venha comigo! O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da existência, mas já vamos esclarecer uma coisa. Para os hermetistas, gênero nada tem a ver com gênero sexual, e sim com dois tipos de energias, uma projetiva, a masculina, e outra receptiva, a feminina. Os chineses chamaram essas duas energias de Yin e Yang. Para a filosofia hermética de Hermes Trismegisto, que serviu como base para muitas correntes filosóficas e religiosas posteriores, tudo que existe no universo provém de uma única fonte de energia. E essa fonte foi denominada de várias formas: Deus, todo, uno, fonte primordial. O nome não importa. O fundamental é que essa é a única fonte criadora de tudo. Mas para que essa fonte pudesse se manifestar, ela precisava criar duas energias com características diferentes entre si, mas que fossem complementares. E da união delas surgiriam todas as formas de vida. Assim surge o princípio do gênero, da polaridade entre essas duas formas de energia que podemos chamar de masculino e feminino, prótons e elétrons, ou ativa e receptiva. Essas duas formas, quando se juntam, criam um novo produto, que traz em si as duas polaridades. Assim foi criado tudo que existe no nosso universo, inclusive nós. Também é assim que surge uma pessoa, da união do espermatozoide masculino e o óvulo feminino, ou seja, tudo que existe possui um pai e uma mãe. A criação é dual. Então, eu e você temos as duas energias em nós, independentes do nosso sexo. O homem possui a energia feminina e a mulher possui a energia masculina em si. Na natureza, uma não é capaz de criar sem a outra. Elas são interdependentes. Vamos conhecer as características de cada uma delas agora? A energia masculina, chamada pelos chineses de Yang, é a energia da vontade, da coragem, da ação, da capacidade de conquistar e expandir. É a expansão, a força. Isso fica claro na ação do masculino, na fecundação. O espermatozoide é um jato em direção à busca do óvulo. A energia masculina, movida pela vontade de procriar e expandir seu território, deposita suas sementes em um espaço fértil para que sejam germinadas. Mas é a energia feminina, chamada pelos chineses de Yin, que recebe, seleciona uma das sementes e gesta, ou seja, acolhe e espera o tempo para a formação de um novo ser. A energia feminina, então, é caracterizada pela paciência, resiliência, introspecção,
intuição, acolhimento, alimentação e criação. É impossível uma criar sem a outra. Tudo na natureza depende dessas duas energias para existir. E isso funciona em todos os planos, físico, mental e espiritual. Compreendido isso, nós vamos entender como esse princípio do gênero funciona em nossas mentes e na nossa personalidade. Eu falei no início que para produzir esse vídeo eu havia recorrido às duas energias presentes em mim. Lembram-se? Eu tive primeiro a vontade de fazer um vídeo sobre esse assunto, expandir esse conhecimento, levar para mais pessoas, típico do gênero masculino. Na minha mente foram espalhadas várias sementes. A minha energia feminina é que acolheu essas sementes da ideia, selecionou entre os inúmeros caminhos que eu poderia abordar esse tema, aquele que mais se apropriava ao que eu queria transmitir. E então ela alimentou com a ideia, com leituras, pesquisas, até nascer o que você recebe agora. Mas para que uma pessoa possa ter a vontade, a força e a ação de colocar em prática uma ideia, ela precisa que as duas energias estejam equilibradas dentro dela. Existem pessoas com muitas ideias, mas que não saem das suas cabeças, ficando somente no mundo das ideias. Essas pessoas têm muita energia masculina, mas falta energia feminina, pois é essa que organiza as ideias, planeja, estabelece a ordem para a realização. Então, a união e o equilíbrio entre elas é que farão com que a pessoa crie e realize. Perceberam o princípio do gênero criando em minha mente? E assim são gerados tudo aquilo que pensamos, ou todas as ideias que temos. Mas as sementes para uma ideia que gestamos e fazemos crescer, ela pode vir tanto de dentro como de fora de nós. E muitas vezes nós alimentamos ideias alheias e nem percebemos isso. Acreditamos piamente que essa ideia é nossa e não que foi implantada cuidadosamente em nós. Quer um exemplo? Todas as formas de radicalismo, quer sejam políticos, religiosos, de consumo ou até julgamento sobre uma determinada pessoa. Nós somos manipulados o tempo todo. São implantadas em nossas mentes sementes de uma forma tão sutil e imperceptível que passamos a agir como se fosse uma crença verdadeiramente nossa. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o marketing. Ele cria em nós, através das propagandas, necessidades que após um tempo nós acreditamos que já não podemos mais viver sem um determinado produto. Você não se reconhece nisso? Ou um outro exemplo, então. Alguém chega para você e diz: você acha que aquela fulana, que por acaso é sua amiga, está sendo sincera? Foi implantada a semente da dúvida. Daqui por diante, você poderá gestar desconfiança sobre a sua amiga. Será que foi você mesmo que criou essa necessidade ou essa crença que você tem hoje em sua mente? E isso é super sério, pois pode criar muitas desavenças, violências e necessidades fictícias. Será que o mundo não seria melhor se prestássemos mais atenção enquanto somos influenciados por ideias, posicionamentos, necessidades que implantam em nossas mentes com objetivos ideológicos ou comerciais? Pense a respeito disso. Vamos então ao exercício dessa semana?
Hoje você entendeu que uma pessoa, independentemente do sexo, ela possui duas formas de energia em si, a masculina e a feminina, que para ter saúde física, mental e emocional, elas deveriam estar em equilíbrio. Então a sua tarefa é, durante essa semana, prestar atenção em você e ver se essas energias da vontade, da realização e da organização estão em equilíbrio. E, ou se não estão, qual delas está mais ativada em você? Porque será muito importante você exercitar aquela energia que não está mais ativa, que está mais passiva em você. Senão, você não vai conseguir criar e realizar. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você curtir, comentar, se inscrever no nosso canal no YouTube, se você ainda não está inscrito. Ter um canal de autoconhecimento é uma tarefa árdua, sabe? Porque é muito difícil nós expandirmos, porque o assunto sempre não é um assunto da moda ou do interesse das pessoas comuns, mas sempre existem aquelas pessoas que querem crescer, se desenvolver, serem melhores, conquistar mais na vida, e é para elas que nós trabalhamos. Agora, o algoritmo só vai entender isso se você se inscrever no canal, se você tocar o sininho, se você comentar e curtir o nosso canal. Então nos ajuda. Se você puder, faça isso por nós. Obrigada pela sua atenção. Um bom trabalho essa semana. Namastê. Beijos.